RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Pelo sem me conhecer, eu que sou um cara esperto, já colei pra ver qual que era da morena com um sorriso lindo do olho azul. Muito bem-vindos, está começando mais um Q-Sport nesta sexta-feira. E hoje, Palomo, o que temos? E hoje vai ter muita saúde, muito bem-estar e muito esporte aí com vocês na telinha da RDC TV. Fiquem com a gente. Não perca! Estamos ao vivo aqui na RDC TV, nos canais 24 e 524 da NET. Também em todas as plataformas digitais, no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube da RDC TV aí. Então nos acompanhem, mandem sua mensagem, que a gente está sempre aí ligadinho no que vocês estão mandando pra gente. E hoje, Gui, o que a gente tem então nesse primeiro bloco? Maratona aquática com mais um atleta do União. União, que é nosso parceiro aqui no programa. Muito bem-vindo, Matheus. Muito obrigado pelo convite. O que é essa modalidade que tu pratica? Explicar para o pessoal aí de casa. Bom, eu sou nadador de maratonas aquáticas do União, que é de natação em águas abertas. Consistem em provas em lago, mar, rios, enfim, né? Como o próprio nome diz, águas abertas. Hoje a gente disputa, o nosso foco de treinamento são nas provas de 10 quilômetros, que é a distância olímpica, que está no programa olímpico desde 2008. E, enfim, o clube tem se destacado bastante aí já há muitos anos, né? Poxa, legal, da sua modalidade, Viviane já passou aqui, né? Ela que é uma promessa para Tóquio 2020. E você, como é que tá para Tóquio 2020? Tem esperança? Dá para chegar? Como é que tá? Com certeza. O planejamento de todo o ano, o treino de todo esse ano tem sido focado para o dia 16 de dezembro, que é onde a confederação vai realizar uma seletiva que vai classificar, vai ser o primeiro passo no caminho olímpico, onde a confederação vai selecionar nadadores que vão entrar no caminho para disputar uma vaga para o campeonato mundial. Então lá se tiram 4 nadadores que vão para uma etapa de Copa do Mundo e os 2 melhores vão para o campeonato mundial do ano que vem, que é a seletiva olímpica. Então o ano todo só se pensa nisso. É, o foco total. E a Paloma tem uma brincadeira que todo o programa acontece, e lá no primeiro, que é ela participar sempre de uma modalidade. Convidado vem aqui, ela tem que ir. Então, mais um pra tu conhecer, mais uma modalidade pra tu praticar, e agora pra tu perguntar. Viu? Matheus, nos conta aí, então, como que tu iniciaste, né, na natação, porque natação é um esporte que a gente vê muita gente começando desde cedo, né, até tem pra nenês, turminhas, tu vê ali, o pessoal começa desde criança. Tu também iniciaste criança ou depois? Eu sempre fui muito apaixonado por água, né, quando eu tinha férias, quando eu ia veranear, alguma coisa, eu nunca gostei de ficar na areia, eu sempre gostei de ficar dentro da água. É o peixinho. Mas eu não podia fazer natação em função da saúde, em função da asma. E eu fui liberado só a nadar a partir dos 7 anos. E dos 7 anos e um dia eu tô dentro d'água e não saí mais, né? E também eu sempre gostei muito, sempre tive muita identidade com o mar, com estar dentro d'água. E eu tive uma influência muito grande dentro do clube, que o clube sempre teve muita tradição em águas abertas, em maratonas aquáticas. Então, eu crescia vendo os outros nadadores, o Carlos Pavão, o Guilherme Bier, o Marcelo Romanelli, o Fábio Lima, sempre representando o Brasil, representando a União, sendo campeões brasileiros, sul-americanos, indo a mundiais. Eu disse, poxa, eu também quero isso. E a partir dos 13 anos eu fiz a minha primeira travessia, minha primeira prova de águas abertas, e foi onde eu me identifiquei. Eu fui campeão brasileiro em todas as categorias, eu fui o campeão brasileiro absoluto mais novo que esteve. Já nado, então, águas abertas aí há mais de 10 anos. Me especializei nos 10 quilômetros e também nos últimos anos em provas de ultramaratona, que são provas maiores de 10 quilômetros. Então, onde a média... Quanto tempo seria para o pessoal em casa? Que o pessoal tem noção, 10 quilômetros em carro eu faço em tanto, correndo eu faço em... A natação, 10 quilômetros, quanto que é a base do tempo? É que depende também da situação do mar e tudo mais, né? Com certeza, depende muito das condições, se vai ser no mar, se vai ser no rio, se tem vento, se não tem, a temperatura da água, enfim. A gente chama de maratona aquática pela proximidade do tempo que se tem com a maratona da corrida. Então, os 10 quilômetros dão em torno de 2 horas. Já as provas de ultramaratona, que são as provas maiores,
Então, a maior prova que eu já fiz foi uma prova de 57 quilômetros em 8 horas e bastante, 8 horas e meia. Caramba, olha só. Como é que essa daí, Paloma, tu não vai nem de barquinho do lado. Como é que é a questão do psicológico nessas outras maratonas? Porque eu acho que a maior diferença está aqui na cabeça e não no preparo físico, na minha visão. Uma prova de águas abertas, seja qual for a distância dela, o tamanho, mas, claro, quanto maior, mais importante. Não basta só o treino físico, não basta só a condição do corpo, mas sim realmente como tu vai encarar a prova, como tu vai te portar em função das adversidades, em função do vento, em função do ritmo e da estratégia. Eu tenho uma atenção especial à parte psicológica, que eu acho muito importante isso. Que a União te oferece uma psicóloga também do esporte? O clube tem o apoio e eu pratico, eu sou praticante do método De Rose, que tem me ajudado muito, né, nisso, no meu desenvolvimento como atleta e desenvolvimento pessoal. Então, isso são ferramentas imprescindíveis para poder também alcançar o meu máximo potencial. Estar presente na prova e conseguir tomar as melhores decisões, manter a cabeça no lugar do primeiro ao último metro, que realmente é muito tempo. E uma prova se ganha ou se perde nos detalhes, né? Mesmo os 10 quilômetros, que é uma prova de 2 horas, centésimos. A gente decide na chegada, a gente tem que ir pro vídeo às vezes para ver quem tocou primeiro, leva muito tempo para sair um resultado às vezes, mesmo já tendo nadado tudo isso. O tal do photo finish. No atletismo eu tinha aquilo lá, era complicado. E, Matheus, nessa preparação, assim, porque tem muito desgaste, né? Que nem o Gui perguntou também de outras formas de se preparar. Mas como que funciona também em relação à alimentação, a vocês prepararem dias antes da competição? Muda um pouco a rotina de treinos? Como que vocês fazem em relação a isso, assim? A natação, ela exige que a gente tenha muitos treinos durante a semana na água. Então, mais para perto da competição, as sessões se reduzem, mas o número de sessões continua o mesmo. A gente nada entre 10 a 11 vezes na semana. A gente nada todos os dias, de manhã e de tarde, né? Eventualmente, a gente tem um turno de folga que já Quando vocês dormem. Que já é muito comemorado. Então, a gente passa pelo menos 4 horas dentro d'água. A natação exige isso, exige que tu tenha um contato diário. Mais para perto da competição, aí o volume começa a diminuir. Então, a gente agora, faltam 6 semanas então para a competição alvo do ciclo, né, que é essa seletiva para o Campeonato Mundial. São as provas finais do Campeonato Brasileiro e a seletiva depois em dezembro. Então, semana passada a gente nadou 95 quilômetros. 95 quilômetros. Tá ótimo, né? É mais ou menos o que... Tu andou de carro indo pra praia? Nossa, só não sei nem se é assim de carro. É mais ou menos o que um corredor que vai fazer uma maratona. Correndo, corre durante a semana. Até puxando o teu gancho, pessoal, no site, tá? São Silvestre, já tá aberta as inscrições para a maratona e o K-Sport ele vai acompanhar alguns atletas lá no dia 31 de dezembro. Voltando para a natação, como é que é a questão dos treinamentos no União? Porque você está treinando na piscina, mas você tem competições no mar, no rio. Como é que tu faz aqui no estado, aqui em Porto Alegre, para pegar o ambiente, né? Bom, aqui a gente eventualmente faz alguns treinos na Ilha do Pavão, né? O clube tem a sede campestre lá na ilha, então a gente acaba conseguindo treinar na Raia do Remo, mas ainda 95% dos treinamentos são na piscina, que é onde a gente consegue ter um controle maior das condições, de ritmo, e a gente acaba procurando competir o maior número de vezes possível ao longo do ano, porque nas competições é que vão se ter realmente a realidade de prova, né? E aí a gente vai aprendendo a lidar com as condições de corrente, de vento. Vamos ganhando experiência competindo, praticando. E como que tu enxerga hoje o cenário da natação no Brasil, né? Porque é um esporte que ele tem bastante popularidade, mas às vezes ainda falta algum incentivo, até de governo, ou incentivo mesmo de patrocínios. Como tu vê isso na natação e na tua modalidade especificamente? A maratona aquática ganhou muita força depois da Olimpíada do Rio de Janeiro, né? Que apesar da natação na piscina não ter tido um resultado aquém do esperado, a maratona teve uma medalha olímpica, que foi a primeira medalha de uma mulher na natação. Hoje a maratona é uma prova do programa da natação, pela Poliana Okimoto, então isso
nos deu uma visibilidade muito grande e tem nos dado um retorno muito grande. O Brasil é muito forte em qualquer uma das distâncias. Então, hoje nos 10 quilômetros, a gente tem a seletiva aqui é tão forte quanto uma prova de campeonato mundial, de Copa do Mundo. A gente tem tanto no masculino quanto no feminino. Nos 5 quilômetros, nos 10 quilômetros, nas ultras, que eu tenho tido um bom sucesso também. Então, a gente tem um nível técnico muito forte e também o cenário nos ajuda muito, né? Então, a natação em piscina, ela é legal. Eu sou suspeito para falar de águas abertas, mas cada prova é uma prova. Então, uma prova com uma paisagem dessa também, toda a galera na praia. Qual é o melhor lugar que tu já nadou, assim, tipo, sei lá, praia paradisíaca? Eu tenho um carinho especial pela Itália. A minha prova favorita Eu pensei que ele ia falar em Bedra, manda aí. Eu tava esperando. Que é uma prova da ilha de Capri até a cidade de Nápoles, que são uma prova de 36 quilômetros. É um lugar ímpar, né? Deve ser bem feio. A ilha é uma coisa muito diferente, né? Puxa, um paredão quando se chega perto. Depois, a gente sai em 36 quilômetros em linha reta. Então, por nada muito tempo sem observar nada. É só o caminho que o barco tá te dando junto com o técnico, que ele vai orientando. Né? E aí, quando vão faltar lá 2 horas, 2 horas e meia, começa a aparecer a cidade na frente, vai descobrindo a paisagem de Nápoles. As casas têm as cores muito... Dá pra olhar alguma coisa assim mesmo? Não vale a pena. Não vai conseguir identificar muita coisa, então levantar a cabeça só pra perder tempo. Como é que é assim a questão? Eu tô lá na maratona, eu já corri uma meia maratona. Tu tem um acompanhamento, tu tem teu colega do lado, tu tá sentindo o ritmo dele. E nas águas abertas, você consegue identificar o teu colega? Vocês conseguem conversar, falar qualquer coisa ali? Não. Quando é uma prova de ultramaratona que que cada nadador tem um barco guia do lado, aí sim, aí vai o técnico, ou uma pessoa que eu aponto para me guiar, e aí ela sim, eu consigo me comunicar com ela. Vai mais para a esquerda, essas coisas básicas também. Direcionamento, né? Já nos 10 quilômetros, que é uma prova de percurso, uma prova com boias, a gente nada sozinho e num determinado ponto do percurso que é estipulado pela arbitragem, os técnicos ficam onde a gente recebe a hidratação deles. Aí ali naquele ponto o técnico dá uma instrução ou outra. Ela é uma prova que lembra o ciclismo, porque ficar atrás de um outro nadador, a gente chama de esteira, né? É um pouco mais fácil, então a posição influencia muito no pelotão. Tem nadadores que gostam de nadar mais para frente, tem nadadores que gostam de nadar mais no meio e tentar um sprint no final. Tem gente que não gosta de nadar. Mas jogo de equipe não se faz, existe. É cada um por si e eventualmente tu conhece um ou outro adversário, mais ou menos sabe, mas... Tu sabe a questão do tempo dele, quanto que ele vai chegar na frente. Tem uma ideia, mas ainda fundamental é fazer o seu. E a questão do contato embaixo da água? Realmente existe cotovelada, abraço, essas coisas, ou é mais boato? Ela pode existir, pode acontecer. Não existe nada que delimite o lugar de cada um, mas a arbitragem ela acaba sendo rigorosa, ela está numa posição bem melhor de se observar do que a gente, né? E, enfim, a arbitragem sabe discernir bem enquanto é proposital ou não. Claro que, eventualmente, tu tem que manter a posição, tem que dar um jogo de corpo ou manter a tua reta. O contato acontece, o contato é do esporte, é natural, mas uma agressividade maior não é tão comum assim de ver. Acontece, eventualmente. E, Matheus, hoje tu vive disso, né? Tua profissão é ser do nado e não tem outra segunda profissão aí. Eu sou formado em administração, agora eu estou estudando educação física também. Enfim, a administração é mais para auxiliar em casa, auxiliar meu pai quando que presta consultoria, mas a minha profissão, o meu trabalho é a natação. A gente sempre pergunta isso, né, para os atletas, porque muita gente às vezes não consegue viver profissionalmente do esporte que pratica, mas é muito legal quando a gente tem exemplos aí até para mostrar e incentivar o pessoal. Uhum. Que assim seja o exemplo, porque nos Estados Unidos tem muitos amigos que são ultra atletas e são pessoas muito bem formadas, com grandes empresas até. Muito sucesso, muito obrigado pela presença. Sucesso a ti, né? Espero estar em Tóquio contigo, mas eu fazendo sua cobertura.
tomara, estamos treinando para isso. Muito obrigado pelo convite. Gente, pensou em praticar esportes? Pensou Grêmio Náutico União. São 4 sedes aqui na cidade de Porto Alegre esperando por você. O Que Esporte, ele volta logo logo. Estamos de volta com o Que Esporte, aqui nos canais 24 e 524 da NET. Também aí em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Nos acompanha aí que a gente está sempre colocando novidades e também sendo transmitido ao vivo, né, o nosso programa para vocês. E aí a gente pode ficar de olho nos recados de vocês aí, né? Já temos alguns aqui. Queria mandar um abraço para o Jorge Melo, para a Lisiane Mingotti e para a Jussara Curtis. E agora o Que Esporte, segundo bloco. No terceiro e no quarto, uma outra modalidade que tu vai ficar em casa esperando. Mas agora, nada mais, nada menos que uma medalhista olímpica. Muito bem-vindo novamente, Duda. Eduarda Vaz. Como é que tá? Tudo bem? Tudo certo, agora é um pouco mais tranquila já com a medalha. Passou esse nervosismo todo. Ai, que bom. A Duda, que é atleta do União, ela pratica o judô. E agora ela, questão de 2 semanas, Duda? 2 semanas. 2 semanas, ela em Buenos Aires conseguiu a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude. Até vou pedir para o nosso cinegrafista dar um zoomzinho nela, a medalha de bronze. Como é que foi a sensação de ser medalhista de bronze? Tu que vinha liderando o ranking mundial, né? Sim, atualmente ainda sou a número 1 do mundo. Ainda sou o número 1 do mundo, só isso, né? A Duda vem sempre bem humilde. Aqui ao fundo também a foto da Duda no pódio. Olha só. O que estava passando na cabeça, Dudinha? Sinceramente, foi difícil, assim. Eu acho que, assim como eu, todo mundo foi para ser campeão, né? O pensamento de campeão. É difícil, assim, tu perder uma luta que tu sabia que poderia ganhar e ter pouquíssimo tempo para se recuperar e mudar os pensamentos para não deixar a medalha de terceiro escapar. É bem difícil. Confesso que esse momento era uma mistura, assim, de felicidade por ter ganhado uma medalha olímpica, um pouquinho de tristeza por ver a bandeira de outro país subindo e não a do Brasil. Então foi uma mistura bem grande de sentimentos, mas acho que no fundo o sentimento de felicidade prevaleceu. Ah, que legal. Claro, né? Imagina, representando aqui, sabendo que ia voltar no Que Esporte com essa medalha de bronze maravilhosa, Eu inclusive. disse. No dia que você estava lutando, eu falei com a Ana do União, um beijão pra ela também. Falei, a Dudinha volta com a medalha e tu já marca semana que vem. Daí não deu semana passada, E a gente mas... torcendo, viu, Duda? Deu ali os resultados, deu nas redes sociais, a gente, a Duda, todo mundo compartilhando. Obrigada. Parabéns. Agora ela tem que vir Duda, aqui. e como é que foi a viagem? Porque eu te acompanho nas redes sociais e tu não apenas lutou, tu teve umas folguinhas por ali. Então, como eram 23 esportes, eu acho, ao total, assim, eram muitos atletas, muitas modalidades, muitos dias de campeonato. A viagem ao total em Buenos Aires durou 17 dias. Eu competi 2 dias, então o resto, assim, a gente treinava, mas também aproveitava a vila, via outros esportes, aproveitava de toda a estrutura. Então, deu, assim, um pouquinho de tempo da gente... Principalmente eu, que adoro foto, adoro conversar, interagir com outros países, outros atletas, deu bastante tempo. E Duda, como que funciona, assim, vocês foram antes pro Rio de Janeiro, né? Conta um pouquinho pro pessoal de casa aí, como que funciona todo esse processo dos Jogos Olímpicos da Juventude, por onde vocês vão primeiro? Até a questão, como você se classificou para os Jogos Olímpicos, né? Tá, a classificação, cada esporte tem a sua maneira, né? No judô foi por ranking mundial. Durante o ano a gente competiu vários campeonatos no Brasil, fora do Brasil, e o atleta que mais somou pontos foi o representante. Aí era uma menina e um menino. E sobre a consideração Rio de Janeiro, como são muitos atletas, cada atleta de um estado diferente, então o Comitê Olímpico Brasileiro organizou para todos os atletas se reunirem, pegar o uniforme, arrumar a documentação, corrigir tudo, deixar tudo bem prontinho e também fazer os últimos ajustes técnicos, enfim. E aí a gente ficou uma semana no Rio e depois partiu para Buenos Aires. Partiu. Vamos ali, Partiu lá. Duda, e tu é uma menina muito nova. O que está sendo o teu foco agora? Passou a medalha olímpica da juventude. Tu tem totais chances de ter uma medalha olímpica sênior. Como é que tá a cabecinha agora?
Bom, Que é a transição, tem a idade, mas... Eu costumo trabalhar e imaginar na minha cabeça uma coisa de cada vez. Eu queria primeiro uma medalha internacional, aí depois eu queria a classificação para Buenos Aires, depois eu queria a medalha em Buenos Aires. E depois eu queria ser a melhor do mundo. Ter a melhor do mundo também. E agora, nesse momento, eu quero continuar na seleção ano que vem, sub-21. E aos poucos a gente vai indo, mas o foco sempre é nas Olimpíadas Adultas. E esse ano ainda, o que temos de competição? Eu tenho ainda mais um campeonato que é seletiva nacional sub-21, que reúne todos os atletas do Brasil da categoria para disputar a vaga na seleção do ano que vem. Vamos lá visitar a Duda? Nossa, só chamar. Curitiba, estão convidados. Viu só? Duda, como que funciona o programa de carreira para jovem atleta? Isso é uma iniciativa muito boa do Comitê Olímpico brasileiro. Até onde eu sei, é a primeira vez que está sendo feito. Cada atleta que participou do IOG, que é o Youth Olympic Games, Jogos da Juventude, pôde levar o seu técnico e seu responsável ao Rio de Janeiro, onde foi explicado direitinho como vai funcionar. É um curso à distância que tem um total de 40 horas e dura um ano. A cada tanto tempo eles lançam um módulo, aí são aulas com texto, com vídeo, tem vídeos de atletas olímpicos, ex-atletas, e aí tu tem que assistir a aula e depois tem algumas perguntas sobre o que tu aprendeu naquele módulo e no final de tudo faz uma média das tuas pontuações, das atividades. E aí você ganha a conclusão do curso. E como é legal, né? Abrirem essas possibilidades. Essa questão que a gente falou do ensino, da educação, porque minha visão no Brasil, eu acompanho, sou repórter da dupla Grenal, eu acompanho sim que no futebol na categoria de base tem muitas pessoas, assim como as outras modalidades, que o esporte ajuda a viver, a sobrevivência, porque eles não têm alimentação, não têm um pai e a mãe em casa. E o governo está dando ensino para as pessoas, já ajuda muito. E esse curso, até o primeiro módulo que começou semana passada, é sobre como conciliar os estudos e a carreira de atleta. E você está conseguindo fazer isso? Olha, estou tentando. É difícil, né? Porque esse ano eu fiz muitas viagens. Eu fiz 9 internacionais e 12 nacionais. Então, é uma coisa atrás da outra. Assim, quando não tá viajando, tá treinando forte, aí tem que ter um pouquinho de descanso. Mas aos poucos a gente vai adaptando tudo. E agora, Duda, depois dessa medalha aí, comemoração, descanso, ou já voltou aí pros treinos? Não, eu tive um descanso de uma semana, mas como eu tenho um campeonato importante ainda pela frente, então não dá pra... Voltou... Duda, e eu tava conversando também, tá tendo a seletiva hoje lá em Canoas, né? Do Sub-18, que seria... É Sub-18 lá? Isso. Enganado? Que seria a sua categoria? É a minha categoria que eu disputei nesse ano. Sim. E como que é a questão? Você ser medalhista, ver todos os novos talentos, novas promessas, amigas competindo, tentando uma vaga onde você já está. Pois é, eu sinceramente estou torcendo para ter uma boa representante na minha categoria, né? Estou me despedindo do Sub-18, a partir do ano que vem eu sou Sub-21. Fiz uma trajetória muito boa de 3 anos nessa categoria. 2 anos eu fui titular e 1 ano eu fui reserva. Mas, inclusive, tem uma menina do União que vai lutar na mesma categoria que eu lutei esse ano, né? Então eu torço muito para ela, para continuar. Quer falar o nome? Pode falar. É a Júlia Ramos. Ela tá subindo agora, tá em transição também, mas torço muito pro União continuar com... Tu quer convidar a Júlia para vir no programa semana que vem ou tu quer deixar que eu convide? Júlia, eu espero que amanhã tu ganhe, entendeu? Tu mantenha a nossa tradição na categoria 70 do Grêmio Atlético União e semana que vem a gente está convidada para vir nesse programa, tá bom? Esse mesmo, meu só, ao longo da semana a gente entra em contato contigo, então. Mas é isso, é muito bom, assim, porque o Sub-18 é o juvenil, né, que a gente fala. Então, tem muitos atletas que estão vindo novos, assim, tem gente que está recém começando a entrar nos campeonatos brasileiros e lutar por uma vaga em campeonatos internacionais na seleção brasileira é uma coisa, assim, muito boa, sabe? Tipo, é um campeonato muito disputado. Tem categorias que estão competindo hoje que tem 50 atletas disputando uma vaga. É realmente muito disputado, assim. Mas estou bem feliz, assim, de mudar de categoria, de ter feito 3 anos muito bons representando o Brasil e vamos continuar e agora. Nos Jogos Olímpicos ali, foi tua última competição, Minha né? última competição no Qual foi a sensação de terminar aquela competição, ainda mais conseguindo uma medalha
e pensar, vai, foi uma fase encerrada da tua vida, né? Agora para iniciar uma nova. Pois logo que acabou os jogos eu fiquei pensando nisso, né? Assim, eu fiz, como eu falei, 3 anos, são 3 anos de juvenil. Nos 3 anos eu viajei para campeonato internacional, os 3 anos eu fiquei na seleção. Então é muito bom, assim, ver que foram anos bem aproveitados, que a gente fala que é base, né? Então foram anos que eu aprendi muitas coisas e agora sub-21 fica mais difícil, vai mudando, porque é 18, 19, 20 anos, então é uma coisa mais puxada, mas eu acredito que vai ser uma transição muito boa. Duda, nessa questão, foco mesmo nosso aqui foi saber sobre as Olimpíadas. Como é que foi a sua recepção no aeroporto? Foi muito legal, eu não esperava. Já recepcionei outros atletas, mas eu nunca tinha sido recepcionada. E quando eu cheguei, assim, tinha um monte de criancinha aí pegando medalha e criancinha dizendo que me admirava, que se inspirava, uma coisa assim muito boa. Além de ter uma responsabilidade muito grande, né? Porque tudo eles estão vendo, assim. Se eu erro, eles ficam tipo, vou seguir o erro ou não vou, sabe? Então tem uma responsabilidade muito grande, mas foi muito bom. Familiar, amigos do clube antigo que eu treinava, o pessoal do clube, as criancinhas, a faixa também. Eu e o Lucas, a gente ficou muito feliz. E a questão do Lucas também, o Lucas será nosso convidado posteriormente, já está pré-agendado. Como é que foi teu contato com ele? Porque representando a mesma equipe, modalidades diferentes, mas era União, gente, medalhista União. O Lucas está com 2 medalhas, se eu não me engano. O Lucas tá com 2 medalhas. Como é que foi o contato de vocês lá em Buenos Aires? Então, no Rio, a gente conversou um pouco, mas é que assim, como a natação tinha outros atletas, então o Lucas ficava mais com eles, né, que já se conheciam melhor. Apesar de a gente ser do mesmo clube, a gente não se conversa muito, né? Mas sempre... Lucas! É que ele treina em horários opostos do meu. Ele treina de manhã e de tarde, eu acho. Eu treino de noite, então a gente não se cruza, assim. Mas a gente é amigo, assim, e lá em Buenos Aires, o meu campeonato foi nos 2 primeiros dias. E o do Lucas, eu acho que durou 7 ou 8 dias. Então, quando acabou o meu campeonato, ele ainda estava competindo. Aí foi meio difícil, assim. Mas toda vez que a gente se cruzava na vila, a gente conversava e... Enfim, conversava, falava da viagem, inventava. Deu pra dar uns encontros. Gente, aqui em Porto Alegre está acontecendo o aberto de tênis da Sojipa. Tá muito legal, convido vocês a participarem lá. As portas do clube estão abertas para você e tem um videozinho que vai rolar aí na tela. Olá, sou o Regis aqui da Sojipa, falo aqui das quadras de tênis da Sojipa, onde está acontecendo o aberto de tênis da Sojipa em comemoração aos 40 anos do título de Mundial Interclubes de Tênis da Sojipa. O tempo tá bom, expectativa de bons jogos e que dê tudo certo. Um abraço a todos. Poxa, é legal. Dudinha, muito obrigado pela presença. Espero que você volte aqui ano que vem com uma medalha na Obrigada e Sub-21. parabéns, né, mais uma vez aí, que é um orgulho pra gente, pro nosso estado, Duda. Muito obrigada, eu agradeço o convite e espero voltar mais vezes. Vai sim. E para você que pensou esportes, pensou saúde, pensou educação, pensou tudo, né? Porque União é tudo isso. O Grêmio Náutico União tem 4 sedes aqui na cidade de Porto Alegre esperando por você. O K-Sport já volta. E o K-Sport está de volta aqui nessa sexta-feira, esse feriado aí, né, para todo mundo. E agora, para encerrar aqui os nossos 2 últimos blocos, nós temos um esporte bem diferente, bem curioso, que muita gente com certeza não conhece. Quem conhece, vem com a gente que vai saber um pouquinho mais. É o Powerlifting. Falei certo? Falou, Powerlifting. Sejam bem-vindos, o Eduardo e a Magali. Obrigada. Poxa, legal. Eduardo, explica para o pessoal em casa o que é a modalidade. O Powerlifting, ou levantamentos básicos, né, é um esporte composto por 3 movimentos. Esses 3 movimentos, em ordem de competição, compõem o agachamento, o supino e finaliza com o levantamento terra. Né? O somatório desses três exercícios na competição gera o campeão. Cada exercício, cada movimento tem 3 tentativas, a maior carga retirada dessas 3 tentativas e somou, gera o campeão. Dependendo da federação, se premia também o movimento mais pesado. Então, o atleta da categoria que agachou mais pesado ganhou uma medalha, e
consequentemente segundo e terceiro, e aí, mas o somatório mesmo geral é o que define o campeão, né? Quem tem mais força aí, né? Quem tem mais força, basicamente. Ô, Gali, como é que começou na modalidade, né? Tu já vinha à academia há muito tempo, outras atividades físicas? Na verdade, eu comecei treinando normal, musculação, e daí eu faço educação física e comecei a trabalhar na academia que o Eduardo na época trabalhava. Então, eu achei bem interessante e na época não me imaginava fazendo aquilo, mas depois de um tempo que eu comecei a perceber mulheres, que é também mais difícil, né, de ter mulheres nesse esporte, eu gostei muito e procurei o Eduardo para me treinar. E daí foi onde eu me apaixonei, assim. E tu, Eduardo, como que iniciaste também nessa categoria aí no powerlifting? Bom, eu já sou bem mais velhinho, né? Então, eu tenho 16 anos de área, sou educador físico, né? Sou bacharel em educação física, especialista em medicina do esporte e do exercício pelo Unicinos e especialista em cardiologia e metabolismo pela Fundação Universitária. Embora eu já fizesse os movimentos há muito tempo, né? Eu nunca tive a pretensão de competir. Mas em outubro de 2015, né, eu e o Denis, que é o meu cameraman ali, meu outro cameraman também, que é meu amigo de longa data, né, mais de 15 anos, a gente começou a se propor a competir, né. Em outubro de 2015 nós demos início a isso. De lá para cá, foram apenas 3 anos, né, dentro desse esporte de alta performance. Claro que a base que nós temos do treinamento, ela ajudou, né, a esse crescimento exponencial e evolução de performance, tanto minha quanto Denis, e aí a gente conseguiu aí grandes resultados no espaço tão curto, em federações um pouco menores, em federações um pouco maiores, e agora todos nós migramos para a principal federação, né, do mundo. Tem umas 12 competições, é isso 12. Mesmo? Estudei 12 bem. competições. O Google tá me ajudando. 12 competições, isso mesmo, nesses 3 anos. E a maior dúvida que o pessoal tem, que eu pelo menos coloquei lá na plataforma de pesquisa, Powerlift, a diferença para a musculação. É o primeiro tópico. Pode explicar para o pessoal lá em casa? A musculação convencional, ela engloba os movimentos, mas é um pouco difícil tu ver esses movimentos serem bem executados, serem bem propostos dentro do ambiente de academia, porque são exercícios que, se tu fizer da maneira como deve realmente ser feita, são exercícios de alguma dificuldade técnica e de gesto motor. Então, não é todo mundo que faz qualquer supino que tu vê na academia ou qualquer agachamento, muito menos no levantamento terra, até porque o próprio dono da academia não permite que se faça o exercício, porque pode quebrar o piso, porque suja, porque tem gritaria, porque espanta a clientela. Até, se possível, já... Vai rodar os 3 aí, movimentos. Eu já vou falar do comando, ele estava em obras, né? Posso falar? Vou fazer uma propaganda? Pode. O Comando Barbell Club fica na Avenida Ipiranga 727, é um local que eu abri recentemente, né? Faz cerca de 45 dias, é novinho. Mas novinho igual a RDC, isso. RDC 4 meses essa semana. Está junto, né? Todo mundo junto, né? E engloba o fator musculação, porque nós conseguimos atender esse grupo, mas também a gente consegue atender a galera que tem interesse em se desenvolver mais nos esportes de força, né? LPO, powerlifting, weightlifting de forma geral. Magali, qual que é a diferença, tu que praticava musculação anteriormente do powerlifting, de fazer, por exemplo, o agachamento, né? O que muda pro da competição do powerlifting e pro agachamento de quem tá lá na academia fazendo normal? Apesar de que o próprio agachamento normal, um monte de gente faz errado ainda. Na verdade, a gente, na musculação, deveria ser cobrado mais técnica, né? Mas na questão do power, existem regras para se executar os movimentos, né? Tem os comandos, que se chama. O comando para retirar a barra, comando para começar o movimento, quebra de ângulo, né? Que significa tu descer bem. A gente vê muito nas academias o pessoal que treina na musculação, que quer desenvolver esteticamente o corpo e faz os movimentos pela metade. Não se propõe a ir até o seu limite, né? Então, no campeonato, a gente tem regras, é obrigatório tu seguir aquelas regras, tu quebrar ângulo, terminar, finalizar o movimento, tu está estável no movimento. Então, pra mim, mudou muito, porque antes, que nem eu falei, né? O pessoal da musculação geralmente tá buscando a estética. E eu treinava sem pensar muito tecnicamente, né? No que eu estava fazendo.
pensava mais músculo. E hoje a parte técnica é fundamental, né? Dudu, nessa questão, né? Explicar para o pessoal o primeiro movimento, vai rodar aí na tela. Como é que é a questão do movimento, a preparação dele, né? A gente tem, após a comissão de arbitragem chamar, ou os mesários, tu tem 1 minuto para ir para a barra, né? Dentro desse 1 minuto... Esse outro perdido tá lá? Viu, pessoal? O pessoal de casa tá vendo aí, ó. Então, a gente tem 1 minuto para ir para a barra. Esse tempo ele é um pouquinho irrelevante, a gente consegue conduzir ele muito bem. A gente retira a barra do suporte, olha para o árbitro central, que vai dar o comando, são 3 árbitros, 2 laterais do central. A partir do comando dele, start, né, ou squat, ou agacha, a gente agacha, e eles fazem nesse momento a avaliação do movimento. Finalizou, tem que segurar porque ele manda voltar. Quando ele manda voltar, é aí que tu guarda a barra. Aí, e daí finalizou. Tá comemorando ou cai no chão? As duas coisas, né? Dependendo de como, né? E é só uma vez, né, que tu faz o movimento. Sim, são 3 tentativas, né? 3 tu vai tentativas, aumentando a carga conforme tu vai tendo sucesso. Não é série, né, pessoal? Vamos deixar bem claro que não são séries que vocês fazem. Não, é engraçado que assim, ali, por exemplo, ali a gente ouve muito isso. Tinha 297,5 na barra. Aí tu fala, né? 297,5 na barra. Aí a pessoa olha pra ti e fala assim, ó, quantos tu fez? Puta que pariu, velho. Precisa fazer mais que uma, cara? Pô, precisa. 12? Não, uma, né, cara? Porra, quase 300 quilos na barra, né? Mas é um caminhão de peso, né? Mas a gente se prepara muito bem pra isso. Tem um amigo nosso que tá aqui no estúdio, né? Ele no supino faz 15 de cada lado e já sai reclamando. Pô, mesmo nessa competição aí eu fiz 170 no supino. O supino foi 170. Que massa. Só pra ter uma diferença de peso, você disse esse do seu agachamento 297. 297. No seu, quanto é que é? Eu fiz nesse campeonato aí 102,5. Na minha categoria é até 52 quilos, né? E, na verdade, o power é dividido por categoria de peso. Mas a nível mundial, as mulheres fazem 140, 150, tipo, é bastante. Dudu, explica pra gente também a questão da categoria, né? Que ela falou, dos pesos, como é que é? Depende muito da federação, ela tem o limite de peso e tem a idade. Então, atletas de 23, vamos pegar a principal federação que a gente está, que hoje a principal federação do mundo. Essa questão de federações, eu vou entrar numa questão, acho que política aqui. Claro. É briga de um com o outro, cria uma outra federação, não é alguma coisa mais... Existe, assim como no bodybuilding... Joguei uma bomba pra ti, você resolve. É uma bomba, sim. É um problema, eu particularmente respeito todas as federações, até porque eu sou educador físico, eu tenho que respeitar inclusive todos os esportes, é uma obrigação da minha parte. Mas existe uma guerra, infelizmente, entre as federações que acaba desunindo um pouco o esporte, né? E eu migrando hoje para a principal federação do mundo, que é a International Powerlifting Federation, a IPF, eu competi em outras federações e respeito todas elas, né? Inclusive a GPA, a IPO foi a federação onde eu me destaquei e me lancei, e hoje eu consegui ir para a IPF, mas a IPF ela me dá um aporte profissional maior hoje e uma visibilidade um pouco maior, então eu preciso alçar novos voos dentro do esporte. Mas existe, infelizmente, essa rixa muito forte entre as federações, o que acaba ainda denegrindo um pouquinho até a imagem do esporte, né? Porque atletas discutem em rede social, falam o que não tem que falar, e o público que é leigo observa aquilo, o que ele vai pensar quando ele lê alguém xingando o outro? Mas é uma louqueiragem isso aí, uma chinelagem, eu não vou fazer isso aí, não vou praticar, olha ali, todo mundo é violento. Então, hoje eu tento fazer um trabalho aqui no Rio Grande do Sul para quebrar esse paradigma, né? Para mostrar que o esporte ele é maior, ele é acessível a todos, né? Qualquer público, tenha deficiência ou não tenha deficiência, não interessa a cor, não interessa o tamanho, nada. É um esporte para todos, né? É o que a gente quer. Viu, Paloma? Viu? E olha só, outra curiosidade, né, que também muita gente acho que às vezes confunde e pensa um pouco, que é a diferença do levantamento de peso olímpico pro power. Qual que é a diferença principal, assim, até para quem não tem tanto conhecimento, se situar, né? O LPO, ele é composto por 2 movimentos, né? O snatch, que é o arranco, ou o clean and jerk, que é o arremesso. Eles são modalidades olímpicas, né, pré-estabelecidas já. O powerlifting, ele compõe os 3 movimentos, que é o agacho, supino e levantamento terra, mas ainda não é uma modalidade olímpica. Contudo, nos Jogos Mundiais, que são uma pré-olimpíada para avaliação
dos esportes que podem adentrar a Olimpíada, o powerlifting já está ali encabeçando. Acredito que em breve, nas próximas Olimpíadas, ele possa estar bem forte para entrar, né? Tem uma questão política muito grande, né? É doping, é organização de competição, é força dela perante a sociedade, representatividade social, então tem muita coisa em jogo, né? Até por isso eu fico irritado quando as federações se brigam, porque a gente não consegue exercer essa representatividade. Perde, né? Elas têm que se abraçar. Tem que se abraçar. Assim como no futebol, eu senti hoje, no caso Galhardo, os times não abraçaram o Grêmio. Gente, vocês têm que se abraçar, tem uma causa única, tá em regulamento, vamos junto e vamos crescer. Na questão também do crescimento, o segundo movimento, supino? O segundo foi o supino. Como é que funciona o supino? O supino, ele tem 3 comandos, né? O agachamento e o levantamento de terra são somente 2. O supino, a gente deita na banca, né? Tem alguém ou não para retirar a barra para nós, a gente tem essa opção. Eu, no caso, escolhi alguém para poder posicionar a barra para mim, né? A pessoa tira a barra para ti e sai da visão de campo dos árbitros e vem o comando, start, ou inicia. Encostou a barra no peito, tem que dar uma seguradinha, ele manda um press, finaliza o movimento, estabiliza, ele manda guardar, hack. Esse guardar você teve o apoio, é normal? Não, apoio? Só larga mesmo. Só larga mesmo. Ali eles foram junto comigo, mas eles não podem encostar na barra, né? Os spotters não podem encostar Seria na barra. Seria uma segurança mesmo? Exato. Caso eu não finalizasse o movimento, eles ficam ali pertinho, né? Para poder dar segurança. A questão do esporte, por ter muito peso, o movimento, o desgaste físico, né? Como é que é a questão da lesão, das dores? Porque a gente sabe, tem gente aí que... O João Saci, lembra do evento do CrossFit, ele falou do trauma do Rex, que a pessoa vai lá 2 dias com o braço e não consegue mexer o braço. Consegue nem andar depois. O treinamento de vocês... Sim. Na verdade, no início, quando eu recém tinha começado, que eu não estava com uma estrutura preparada para carga, né? Eu sentia realmente mais dor muscular, lombalgia, mas hoje em dia eu já meio que acostumei, né, com as cargas. E como esse esporte, muitas pessoas enxergam isso, vai te machucar. Mas a gente cuida muito técnica. Então, a gente também tem equipamentos, a gente usa joelheiras, a gente pode usar o cinto. Então, é possível, né, se lesionar, como qualquer alto rendimento, mas também, se tu tem uma periodização adequada, se tu cuida, se tu periodiza toda a parte técnica e também a sobrecarga que vai ter no teu corpo, é tranquilo, assim. Esses equipamentos aí para proteção, eles são... Vamos alongar essa pergunta aí para o próximo bloco, né? Que a gente quer saber também dessa parte da proteção do esporte. Nessa questão, o Júnior mandando abraço, Maurício Ebeling, Marco Antônio Garcia de Balneário Camboriú, Colombo. Não é amigo, mas é o pessoal aqui. O Regis William, lá no torneio da Sojipa, nos assistindo também com a galera lá. Convidando para dar uma passadinha lá depois, falando que a gente estará, porque tem matéria no Jornal da Noite hoje. Adorino Ferraz e mais uma vez Jussara Curtis. Um beijo aí, né, pessoal? Principalmente para a Jussara que tá sempre aí nos acompanhando, né, Jussara? Beijão. A modalidade do powerlift estará conosco no próximo bloco e o K-Sport ele volta logo. Estamos de volta aqui no K-Sport e encerrando aqui esse último bloco falando de powerlifting, que é levantamento de peso também, né? Aqui com o Dudu e com a Magali, que são praticantes do esporte, e a gente está aqui conhecendo melhor e mostrando para vocês aí de casa várias curiosidades desse esporte que nem todo mundo conhece, né? Uma curiosidade minha, né? Essa foto aqui no fundo está na tela do pessoal. A rede social ajuda ao crescimento da modalidade. Como é que é a ação de vocês na rede social? Assim, dos dois, né? Das federações, dos atletas, que é a moda do CrossFit. Sim, CrossFit virou moda, é um esporte muito bacana, é legal, mas a rede social contribuiu e muito para o crescimento. O CrossFit até ajudou de certa forma, porque é uma modalidade que também usa bastante carga, né? Então, a gente procura postar os nossos treinos e tem um retorno das pessoas que assistem, que veem... Vou te seguir depois. Que dizem, eu vi tu levantando aquele peso, ou a gente também publicou, no caso, quando a gente competiu, a gente também procura
é uma motivação tanto para nós quanto para outras pessoas, né? A gente sente bastante isso. E Magali, também que a gente estava conversando antes até nos bastidores aqui, que esse esporte, ele é assim como a musculação, mas principalmente quando envolve o vencedor, ser quem levanta mais peso, né? É um esporte que já leva um certo preconceito, porque até que nem o Dudu falou, o pessoal solta barra e tem grito e tal, mas principalmente pra mulher, né? Que tem aquela coisa, ainda mais tu, uma mulher minhãozinho, pequenininha. Como que é isso pra desmistificar isso dentro do esporte, né? Tu vê algum tipo de preconceito contigo, quando tu vai contar pra alguém que tu pratica isso, como que acontece? Na verdade, até quando eu trabalhava numa academia, já me falaram assim, Magali, mas pra quê? Pra que tu faz isso? Tu vai ficar muito forte. E daí eu falei, sim, eu quero ficar muito forte, né? É o meu objetivo aqui. Então, eu acho que nem eu falei, em outros países até essa relevância desse esporte é um pouco maior. E eu quero que isso aconteça aqui, eu quero trazer pessoas junto comigo, que nem a nossa equipe de treino é composta, eu sou a única mulher, então eu sinto isso, eu quero que mais mulheres pratiquem, né? E eu procuro desmistificar isso totalmente, né? E aí o Dudu também, né? Apesar de que ele já tem um porte ali, acho que o pessoal não fica com medo dele. Dudu, falando do porte, e o Gorilas aí na camiseta? Cara, o Gorilas jogou hoje. O amigo meu me mandou mensagem que fala da camiseta. E aí eu aproveitei pra vir com a camisa do Gorilas pra fazer uma homenagem pros Gorilas. Pode entrar no assunto também, como é que Não, foi? cara, a gente trabalhou com Gorilas, eu e um outro colega, o Vinícius, na preparação física deles, né? Então nós introduzimos os esportes de força e os fatores motivacionais que esses esportes têm para desenvolver o ser humano. E nós aplicamos no Gorilas e pelo feedback que a galera nos passou no tempo em que acompanhamos eles foi fundamental assim para desenvolver a mente do atleta, né? Hoje também existe um pouquinho de prostituição na palavra atleta. Todo mundo que treina qualquer coisa acha que de qualquer forma pode competir. Não que eu não seja de acordo com isso, mas para te desenvolver um atleta leva muito tempo, leva muitos anos. E o atleta, em um determinado momento, através do engajamento nas redes sociais, ele se torna um formador de opinião. As pessoas seguem, fazem o que ele faz, gostam do que ele gosta. Então, ser atleta não é simplesmente fazer qualquer coisa. Ou, eu acho que eu posso competir. Não. Tu tem que ser campeão na vida, tem que ser campeão na barra. Então, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se desenvolver para poder passar essa imagem para as pessoas e elas verem o esporte não somente como aquele esporte de força, mas como também algo que faça com que elas se superem e vençam na vida, de todas as formas. E é isso que a gente quer para o powerlifting. Não é simplesmente chegou ali e fez qualquer coisa. Tem que ter um desenvolvimento, né? Não é para a vida, para a vida, né? Exatamente. Não é simplesmente chegar e fazer o que quiser. A gente tem que saber que a gente tem que se posicionar de tal forma que consigamos aí resolver várias vertentes da vida da pessoa, que a gente consegue implementar isso. E esse tipo de esporte, ele é extremamente motivacional. Tu imagina o seguinte... O seu caso mesmo foi motivacional? Exatamente. A gente compete contigo mesmo, né? Todo o treino. E, eu chego a me arrepiar de falar, porque assim, a gente não sabe... Digamos assim, tu apareceu para mim, eu não te conheço. Apareceu para treinar lá. Tu te estressa no trabalho, tu te incomoda em casa, é filho, é marido, é namorado, enfim, N situações. E aí tu aprende a treinar aqueles movimentos ou tu começa a desenvolver. E aí tu consegue, em um instante, naquele momento, naquele dia, fazer algo que te deu satisfação e que fez tu vencer a ti mesmo. Tu botou todos os teus problemas na barra e tu conseguiu fazer algo que no dia inteiro tu só teve derrota. Se incomodou com o teu chefe, brigou com o teu filho, não conseguiu passar na prova, mas ali, naquele momento, naquele instante, teve pessoas com o mesmo objetivo que estavam ali para te ajudar e tu conseguiu vencer. E isso é intangível. E é isso que a gente tenta passar para as pessoas também. A vitória, de alguma forma. Né? Algo com que tu consiga conviver e viver melhor consigo mesmo. Né? E isso vai responder na tua vida pessoal, na tua vida profissional, em vários setores e segmentos dela. Claro, e no corpo também. E no corpo também. Cara, de frase, né? parabéns. Legal, show. E vamos explicar também para o pessoal o terceiro movimento da modalidade. Qual é o terceiro? O agachamento, o supino e... o levantamento de terra, né? O agachamento a gente chama de o exercício imponente. O supino, muita gente, é o convencional, né? Todo mundo faz, tem em tudo que é lugar. E o levantamento terra
é o senhor dos movimentos, né? É ali onde tu realmente mostra força, né? A gente chama aquele movimento mais brutal, mais grosseiro, é o cara que é tem o que tu joga mesmo a barra depois no puxa chão. Pra cima, exatamente, né? É claro, existe uma técnica para trabalhá-lo, deve existir essa técnica, mas é um movimento que é aquela coisa mais arrancar a barra do chão, né? É o famoso deadlift. E é bem rapidinho, né? Tu vê ele só levanta e... Tem o árbitro, ele fica com a mão para cima, tu observa a mão dele, quando ele faz o sinal de positivo, tu segue o movimento, finalizou, quando tu encaixa o movimento, até tu encaixar o movimento, ele continua com a mão para cima, quando ele vê que tu encaixou, ele baixa a mão e aí tu desce a barra. E como vocês fazem para se prevenir de lesões, assim, que nem tu vê ali, tem a lombar e tudo, até porque envolve muito peso, mesmo sendo só um movimento nas competições, né? Como que vocês fazem para evitar essas lesões e também durante os treinamentos, não só nas competições, assim, para estar sempre inteirões? A minha pós-graduação em Medicina do Esporte foi exatamente para trabalhar nessa área bem específica, inclusive para quem chega para nós, né? E evitar esse tipo de situação. Então, antes de mais nada, é importante a gente deixar bem claro para o pessoal que esportes de alta performance, seja qual for, não tem saúde. Performance não tem saúde. Mas quem é atleta está disposto a pagar o preço. Então a gente tem que saber, tem que lidar com esse tipo de situação. Gente, muito obrigado mesmo pela presença. Que Esporte está de portas abertas para vocês. Voltem sempre. E para você aí de casa, nós estamos de novo na sexta-feira que vem, às 5 horas da tarde. Muito obrigado, um grande beijo e um ótimo feriado para você e sua família. Tchau, tchau. Até! Eu que sou um cara esperto, já colei pra ver qual que era da morena com um sorriso lindo do olho azul. Começamos papo louco sem nem perceber sobre esse... RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.